galera, olha eu aqui de novo, gravando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. Hoje eu escolhi um tema para conversar com vocês que é Simples Nacional, tá? Então vamos trazer algumas informações sobre o Simples Nacional dentro do contexto das mudanças que aconteceram para o Simples em 2018, tá? Então o Simples Nacional, para iniciar o nosso vídeo de hoje, é importante dizer que assim, ele é um dos regimes tributários possíveis no Brasil, tá? Então nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. O Simples Nacional, ele é um regime que foi pensado especificamente para as pequenas e médias empresas, tá? Então, anualmente, o empreendedor, o empresário, ele pode escolher por qual forma de tributação ele vai recolher os seus impostos. De 1º a 31 de janeiro de cada ano, essa escolha é possível. Então, é interessante fazer um planejamento tributário para ver se, para a sua micro e pequena empresa, o Simples Nacional é realmente a forma de tributação mais favorável, aquela que vai fazer você pagar menos imposto. Tem uma outra coisa que é interessante salientar em relação ao Simples Nacional, é que assim, existem sublimites. Eu vou falar para você como segundo tópico hoje sobre os limites do Simples Nacional que em 2018 alteraram, mas os estados e os municípios, eles têm a prerrogativa de estabelecer limites menores para a apuração dos impostos estaduais, que seria o ICMS, e do imposto municipal, que seria o ISS. O Simples, ele vai englobar 6 tributos federais e esses tributos estadual e municipal que eu mencionei para vocês agora. Então, basicamente, isso é o Simples. Você vai recolher todos os impostos através de uma guia, né? Se você estiver 100% dentro do Simples. E você também vai ser fiscalizado de maneira unificada também. Tem isso. Tanto o fisco federal, quanto o fisco estadual, quanto o fisco municipal vão fazer essa fiscalização em conjunto. Em 2018, como eu falei, ocorreram mudanças. Essas mudanças não estão claras ainda na cabeça de muita gente. Por isso nós resolvemos falar sobre esse tema agora. Apesar de já ter passado em 2018 o prazo de opção, mas fica esse conteúdo para você entender, né? E para os próximos anos já ter um pouco mais de segurança para optar ou não optar pelo Simples Nacional. O segundo ponto, então, depois dessas noções iniciais sobre Simples, que nós vamos falar, é sobre a alteração de limite. O que acontece? O limite até 2017 para o Simples Nacional era de 3.600.000. Esse limite para 2018 ele foi ampliado para 4.800.000 e ele tem um limite de tolerância de até 20%. Então, as empresas optantes do Simples, a partir de 2018, podem ter um faturamento de 4.800.000 sem serem excluídos dessa forma de tributação. Lembra do sublimite que eu falei? Então, o sublimite estadual para a maioria dos estados é de 3.600.000. Então, se uma empresa do Simples faturar acima de 3.600.000, ela deixa de recolher apenas os impostos estadual e municipal dentro do Simples e continua recolhendo os tributos federais dentro do Simples. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês diz respeito às mudanças que ocorreram, tá, nos anexos e nas faixas de tributação. Olha só, acompanhe aí comigo. Antes, o Simples possuía 20 faixas de tributação. Essas 20 faixas foram reduzidas para apenas 6, tá? As tabelas, ou seja, os anexos do Simples Nacional eram 6 e a partir de 2018 foram reduzidos para 5 apenas. O novo Simples também trouxe a tributação progressiva. Essa tributação progressiva tem uma certa complexidade para o cálculo, mas o próprio sistema da Receita Federal já ajuda a fazer essa apuração de maneira certinha. Qual a vantagem da tributação progressiva? É que ela permite que a empresa ela não sofra uma mudança abrupta de faixa de tributação.
Então, antes você saía de 4 para 5,5, agora não, você vai ser tributado de uma maneira mais escalonada. Esse aumento da alíquota vai acontecer de forma mais suave, tá? Outro fator importante é mencionar que o anexo 4, ele continua não incluindo contribuição patronal, e o anexo 5, ele tem uma tributação maior, mas nem sempre essa tributação vai ser cobrada, pois dependendo de um cálculo que é feito com um percentual do que a empresa aplica na massa de mão de obra, ela vai poder migrar para o anexo 3. Então, assim, essas mudanças foram as principais mudanças ocorridas dentro do Simples Nacional. Você sai de 20 faixas de tributação e passa para 6, você suprime um dos anexos, eram 6 e agora são 5, e dentro dos anexos de serviço, que é um tema que a gente vai falar especificamente um pouquinho ali na frente, ocorre também uma série de mudanças, ok? Outro tema importante para trazer para vocês: algumas atividades foram incluídas, foram permitidas dentro do Simples Nacional a partir de 2018 e algumas continuam sendo vedadas. Então, olha só. Vão poder optar pelo Simples Nacional em 2018 micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores, micro e pequenas destilarias, né, que produzam ou vendam no atacado bebidas alcoólicas. Essas indústrias, elas não eram admitidas no Simples, então a partir de 2018 elas podem optar pelo Simples Nacional. Se você atua em um desses segmentos e não ingressou no Simples em 2018, agora você já tem informação de que essa adesão é possível, mas você só vai poder fazer adesão agora em 2019. Ou, se você constituir a empresa em 2018, você já pode pedir para o seu contador incluir você dentro do Simples Nacional, depois de fazer aquele planejamento tributário e ver se realmente essa é a melhor opção para você. O outro tema são as empresas que continuam vedadas para o Simples Nacional, ou seja, elas continuam não podendo entrar no Simples Nacional. Tá aí para você, vamos ver aqui quais são. Você tem as empresas simples de crédito, né? Não podem, é uma forma de empresa que está tramitando para entrar em vigor, mas elas já estão vedadas para o Simples Nacional, tá? As OCIPs, que são organizações de sociedade civil, cooperativas, exceto as cooperativas de consumo, e as entidades e associações de qualquer espécie, a exemplo de clubes e de condomínios. Então, essas atividades, inclusive, o próprio pessoal da Receita Federal já identificou algumas empresas desses segmentos que pediram adesão ao Simples, mas que não podem aderir ao Simples. Então, condomínios, clubes, OCIPs, cooperativas, se alguma dessas empresas estão atualmente como optantes do Simples Nacional, tem que solicitar a exclusão, porque se não fizer o pedido de exclusão, a própria Receita Federal vai fazer isso, ok? E, por último, hoje a gente vai falar com vocês sobre a tributação para o segmento de serviço. Hoje, o Simples Nacional, ele possui 5 anexos. O primeiro anexo é para comércio, o segundo anexo é para indústria, o terceiro, quarto e quinto anexo são todos eles para empresas do segmento de serviço. Então, o segmento de serviço, ele tem um tratamento diferenciado, que é o que a gente vai falar para vocês agora. Presta atenção. O anexo 3, ele é utilizado para empresas de serviço em geral. O anexo 4, ele é especificamente para empresas de construção civil, limpeza, vigilância, paisagismo, decoração de interiores e serviços advocatícios. Sendo que, tem um detalhe, o anexo 4, ele não permite, ele é o único que não permite o recolhimento da contribuição patronal dentro dele. Todos os outros têm essa permissão. Tem também essa questão da variação entre o anexo 3 ou o anexo 5,
tá? Então, todas as empresas que estão relacionadas no anexo 5, elas vão depender de um fator que é considerado, que é chamado de fator R, para ver se ela vai ser enquadrada no anexo 3, que tem uma carga tributária menor, ou no anexo 5, que tem uma carga tributária maior. Então, se esse fator R, se ele for igual ou superior a 28%, as empresas serão tributadas pelo anexo 3, ou seja, vão pagar menos imposto. Se o fator R ele for inferior a 28%, a tributação vai acontecer no anexo 5, que é o anexo que tem a tributação mais alta. Fator R. O fator R ele vai ser calculado pela divisão dos últimos 12 meses da massa salarial, ou seja, de toda a remuneração que foi paga a pessoas físicas. Aqui não entra a remuneração paga a pessoa jurídica, sejam empregados, autônomos, inclusive o Prolabore, somada à contribuição patronal de previdência, de FGTS. Então, assim, eu expliquei para vocês como é feito o cálculo do fator R. Agora eu vou mostrar para vocês as atividades, uma tela com as atividades que estão no anexo 3 sujeitas ao fator R e as atividades que estão no anexo 5 sujeitas ao fator R. Então, presta atenção, olha com bastante atenção esse quadro que vai entrar, para que você consiga identificar se a sua atividade ela vai estar ou não sujeita a essa avaliação do fator R. Gente, falar do Simples Nacional demandaria vários vídeos, inclusive tá rolando na própria Receita Federal as alterações do Simples, eles fizeram 7 vídeos para falar sobre isso. Como eu sempre digo para vocês, a intenção do canal não é fazer aquele vídeo aula muito longo, então nós trazemos os assuntos, abordamos os assuntos, tentamos mostrar para vocês de uma maneira simplificada alguma coisa sobre o tema. Foi o nosso objetivo no vídeo de hoje, né? Então espero que nós
tenhamos conseguido produzir um conteúdo que ajude você a entender um pouco melhor o que é o Simples, porque você, enquanto empreendedor, por mais que você tenha a sua assessoria, por mais que você tenha o seu contador, é importante que você entenda também, porque a gente está falando da sua empresa, do seu negócio. Então, para hoje o que tínhamos era isso. Mais uma vez, quero agradecer a audiência da galera que está assinando, que está visualizando, que está nos dando feedback nos vídeos. Temos recebido bastante perguntas. Na medida do possível, estamos respondendo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho mais, mas a gente tem o maior prazer de ler a sua pergunta, de ler o seu comentário e de te dar esse feedback, te dar esse retorno. Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau!